E na linha com a gente, o ex-coordenador das categorias de base do Vasco da Gama. Esse jogava uma bola impressionante, né? Jogava fácil demais. O fã dele é o nosso Marco Aurélio Treme Treme. Na linha com a gente, Mauro Galvão, campeão brasileiro pelo Inter em 79, Grêmio em 96, Vasco 97, 2000, Botafogo campeão carioca em 89 e 90. Esse jogava fácil. Jogar ao lado do Mauro Galvão, qualquer um subia de produção. Boa tarde, Mauro Galvão, prazer tê-lo aqui na nossa programação. Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Boa tarde, Freitas, tudo bem? Um abraço ao Thales e também a todos os ouvintes. Mauro Galvão, você foi coordenador das categorias de base do Vasco da Gama e o Vasco agora com o novo presidente, Eurico Miranda, né? E com a chegada do novo presidente, o CT de Itaguaí foi desfeito. E você que reformou o local, como você se sente, né? Agiu certo o Eurico? Deveria ser também mais uma opção para treinamento das categorias de base do Vasco? Pois é difícil, né? Quando acontecem essas mudanças, normalmente as pessoas têm outras ideias, né? Então, eu acho que cada um tem jeito de pensar como acha melhor. E é claro que ter um CT é muito importante, né? Ter um local para treinamento, não só a equipe de base, né? As equipes de base, mas também o próprio time profissional, né? É importante ter um local para treinamento, porque treinar no estádio fica muito difícil, né? Com o tempo o campo vai piorando, vai ficando em condições que realmente não são as melhores, então acaba atrapalhando. Agora, essa é uma questão muito, né, subjetiva, né? Cada um tem uma ideia, né? E se o Vasco entendeu agora com a nova presidência de mudar, é um direito que eles têm. Conversando com Mauro Galvão, aqui na Bradesco Esportes FM em 91.1. Mauro, é seu desejo seguir coordenando as categorias de base ou projeta algo mais com os profissionais? Não, eu já vinha fazendo esse trabalho nos profissionais, né? Já tinha trabalhado no Grêmio, eu trabalhei no Vitória da Bahia, no próprio Avaí. E então, quando surgiu a possibilidade de vir para o Vasco, é claro, pelo fato de eu ter assim uma identificação muito grande com o Vasco, né, não vi problemas em vir para a base, até porque, se a gente for analisar, na realidade, a base talvez seja o setor mais importante do clube, né, porque é ali de onde saem as principais promessas, né, e principalmente por ser um setor importante e vital do clube, é ali que começa a ser trabalhado, né, os jogadores que vão chegar ao profissional e que podem dar um retorno ao clube também, né? Então, não vi problema nenhum em vir para trabalhar na base, e acho que o trabalho que a gente fez foi um trabalho que teve realmente o resultado esperado, né? A gente conseguiu, ao longo desse tempo aí, pelo menos o tempo que eu estive, né, recuperar algumas coisas, conseguimos aí deixar uma situação boa para cada equipe. Todas as equipes do Vasco hoje têm uma base boa, né? Você tem no mínimo 5 ou 6 atletas assim de ponta em cada categoria. Isso aí acho que é o principal, né? Então o Vasco tem a possibilidade aí, trabalhando aí nos próximos anos, de conseguir revelar aí bons nomes, né, jogadores que a gente já está vendo, inclusive na Taça São Paulo, né, esse projeto todo da Taça São Paulo a gente já tinha colocado esses jogadores já principalmente os jogadores que se destacaram no juvenil, para poderem subir, já fazerem parte da lista que fosse disputar a Taça São Paulo. Então, eu acho que ficou assim acho que nós plantamos uma semente muito boa, e agora é só saber levar. Mauro Galvão, boa tarde para você, que é Thaleson Martins, eu faço a cobertura diária do Vasco. E boa tarde, queria falar em especial desse garoto Matheus Índio, né, que hoje já foi apresentado, não de forma oficial, mas no site oficial já está, né, a foto do Matheus Índio, que é um excelente jogador, né, tem apenas 18 anos e acabou saindo com a antiga gestão e hoje está de volta ao Vasco. Você conhece esse jogador? Você lembra da passagem dele nas categorias menores, sub-15? O que você pode falar desse jogador?
Olha, eu acho que é um jogador que estava em desenvolvimento ainda, né? E acabou com essa saída que ele fez. Eu acho que ele perdeu bastante, né? O tempo. Né? Eu acho que ele perdeu um tempo aí que realmente às vezes acaba atrapalhando o atleta, né? Ele certamente poderia estar jogando, de repente, até mesmo já hoje no profissional do Vasco, né? Se ele tivesse continuado no Vasco. Mas essa saída dele, realmente acho que acabou atrapalhando bastante, né? Essa possível ascensão dele ao profissional do Vasco. Então, são situações que acontecem. Hoje o futebol está um pouco mudado, né? As pessoas querem resultados imediatos, querem soluções imediatas e às vezes acabam se atrapalhando, né? Então, hoje ele volta novamente ao Vasco, né? E eu acho que a gente torce para que ele consiga se reencontrar, né? Porque acho que a base é muito importante e essa transição entre os juniores e o profissional, ela é muito delicada, né? Então você tem que saber fazer para não acabar se perdendo. O Vasco conquistou, né, sob a sua coordenação, o campeonato de juniores, né, da Taça BH e também o torneio Brasil-Japão, não conquistando aí o campeonato carioca, que também é muito importante. Mas o Vasco lançou vários jogadores para o time profissional e também jogadores sendo convocados aí pelo técnico Alexandre Galo. Como você avalia a sua participação, a sua função ali coordenando as categorias de base do Vasco da Gama? Foi positiva, Galvão? Eu acho que sim, acho que foi positiva. Na realidade, a primeira, né, assim, ideia, né, que a gente tem em relação à base, pelo menos da forma que eu sempre vi, é de servir o profissional. E é lógico que se a gente conseguir conquistar títulos, só vem realmente a ratificar o trabalho, e isso aí é interessante. Mas eu acho que o fundamental é preparar os atletas para que eles possam chegar ao time principal e, é lógico, serem convocados também, que é sempre importante. Isso aí eu acho que é sempre bom para o atleta. Eu acho que ele acaba tendo mais confiança, ele acaba tendo uma noção que realmente da importância que tem a capacidade e que ele está demonstrando. Enfim, o jogador acaba amadurecendo, né? Disputa os campeonatos daqui no Brasil e ainda com a seleção ele tem a oportunidade de jogar campeonatos contra equipes de fora. Então você acaba tendo um ganho muito grande. Então acho que foi bom nesse sentido, né? Tivemos jogadores aí que acabaram subindo. Acho que hoje tem 9 ou 10 jogadores. Eu nunca fui muito de me apegar a números assim, porque eu acho que o trabalho, quando ele está sendo feito realmente com cuidado, você acaba procurando ver aquilo que acontece, né, dentro do campo. Então aí subiu o Thales, subiu jogadores aí. John Clay, Marquinhos do Sul, próprio João Marques já vinha, outros, o Luan, são todos jogadores que acabaram ajudando, e mais jogadores que acabaram também ajudando o clube, né? Porque esse é outro fator importante, que a questão do jogador que ajuda dentro de campo e aquele que ajuda fora de campo, né? Com as vendas, né? Então o Danilo foi vendido, né? E por quase 5 milhões de euros. O próprio Marlone foi um jogador que foi vendido também e acabou até agora voltando ao Rio de Janeiro, né? Para o Fluminense. Então são situações que acho que foram boas pro Vasco. É claro que é bom quando o jogador fica, né, no clube e pode ajudar, mas o clube também precisa, às vezes, fazer caixa, né? Então, acho que nesse sentido também foi importante. Então, acho que é isso aí. Acho que a base está no clube para ajudar dessas formas aí, né? Ou na parte técnica, né, com o jogador atuando no time profissional, ou podendo também gerar a renda para o clube, que a gente sabe que o Vasco passou uma situação muito difícil aí, né, e ainda vive uma situação complicada, né, não só o Vasco, como vários times,
E então é importante que você tenha também essa possibilidade de poder gerar renda para o clube. Ô Mauro, Marcos Martins falando, tudo bem, Mauro? Tudo bem, você? Ô Mauro, eu queria saber de você, até porque você tem um bom conhecimento dessa base que está atuando na Copinha, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torcedor do Vasco fica um pouco apreensivo, até um pouco desconfiado, que já há algum tempo, né, que o Vasco não revela constantemente jogadores, o que fazia na década de 80, né, junto com o Flamengo, enfim, e hoje o processo é muito mais lento, muito mais vagaroso. O que o torcedor pode ter esperança dessa base, desse elenco que está na Copinha? Dá para chegar numa semifinal? Dá para tentar título? Dessa base dá para o Vasco abastecer bem o profissional? O que dá para dizer dessa base, por exemplo, que está aí na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, Mauro? Não, acho que é um grupo bom que a gente tem, né, nessa competição. Eu acho que de todos os grupos que a gente trabalhou nos juniores, eu acho que é o melhor grupo, porque a gente conseguiu, nesse tempo, esses 2 anos, fazer, né, tirar o melhor de cada jogador, né, e quando você chega no clube, como no meu caso, quando eu cheguei, você já encontra alguns jogadores ali que já vinham de um bom tempo. Então, você não pode mudar tudo de um lado para o outro. Então, aos poucos a gente foi conseguindo fazer essas mudanças, e hoje eu entendo que é o grupo assim, que mais tem condições de ir à frente, né? A questão de saber até onde é muito difícil, depende dos outros times. Eu não conheço os outros times assim, eu conheço daquele período que a gente teve o enfrentamento aí na Copa do Brasil esse ano. Fomos bem, estivemos aí chegando até acho que as quartas de final acabamos saindo para o Santos, mas jogamos assim um nível muito bom, tivemos adversários difíceis que nós passamos, o caso do Palmeiras, então a gente fez uma boa campanha e acabamos saindo em função de um gol. Então acho que é claro que alguns jogadores desse time que jogou a Copa do Brasil não estão mais, né, porque estouraram a idade, mas a maioria nós já vimos usando jogadores com a idade menor, né? Então hoje acho que a média de idade do nosso time ali, né, quem tem mais idade ali tem 19, então os outros é tudo 18 e 17. Nós temos bons jogadores ali, são jogadores aí que têm condições de fazer uma bela campanha. Hoje, assim, dá para se destacar assim, o Gabriel, o goleiro, que é um goleiro muito seguro, né? Nós temos o Márcio, lateral esquerdo, que é um bom jogador, o Ítalo, um bom zagueiro. E nós temos também no meio de campo ali o Lucas Barbosa, o Bruno Consendei, que é um jogador muito interessante, é um jogador que é segundo volante, chega muito bem. O Andrei, que é um jogador que está na seleção sub-17, e nesse jogo quem jogou na frente foi o Daniel e o Kaiser, né? O Renato Kaiser, que é um jogador tem muita disposição, é oportunista, e um jogador que entrou no meio do jogo, que a gente acredita muito, né? Eu pensei até que ele fosse já estar jogando desde o início, é o Evander, né? Que é inclusive o goleador da seleção sub-17. Então são todos jogadores que têm qualidade, né? É claro que nesse time aí a gente poderia ter também o Lohan, né? Mas o Lohan já está no profissional e praticamente nem participou no caso dos juniores, né? O Lohan praticamente ele saiu do juvenil direto para o profissional. Então, eu acho que a gente sempre tivemos essa ideia, né? De que o importante é ajudar o profissional. Então não é aquele negócio de vamos segurar o jogador aqui ganhando do campeonato. Não, acho que não tem nada a ver. A gente quer, sempre a ideia também é ganhar, mas o importante é servir o profissional, porque o profissional estando bem, está todo mundo bem. É verdade. Para a gente fechar aqui a nossa participação, Mauro Galvão, gentilmente atendendo aí a Bradesco Esportes FM, não tem como falar Mauro Galvão e também falar no Botafogo, você que conquistou, né, o título de 89,
1990 com a camisa da Estrela Solitária, a camisa do Botafogo. E o Botafogo rebaixado em 2015, Botafogo rebaixado para o Campeonato Brasileiro. Como você vê esse Botafogo de 2015, trazendo o técnico René Simões, Antônio Lopes, né, com passagens por vários clubes do futebol brasileiro. O último foi o Atlético Paranaense, agora coordenando aí como gerente de futebol do Botafogo. Esse momento do Botafogo trazendo os garotos, né, da base que não tiveram oportunidades em 2014 no Campeonato Brasileiro e agora na reformulação do Botafogo para 2015. Vai ser importante. O Botafogo tem uma base boa. Eu acho que melhorou muito mesmo em relação ao que era antes. Hoje a gente vê os times que a gente enfrenta sempre no Botafogo, sempre são bons times, sempre com jogadores interessantes. Então, acho que é saber trabalhar com esses jogadores, é claro, não há uma excesso de responsabilidade em cima deles, ter jogadores que possam dar uma segurança ali para esses atletas novos. E eu acho que o que aconteceu com o Botafogo foi muito parte emocional, né? A questão emocional, ela afetou bastante o time do Botafogo, o ambiente. Então, acho que o Botafogo, ele praticamente estava rebaixado já, antes de ser rebaixado, o Botafogo já estava rebaixado, porque tal era a confusão e os problemas que vinham acontecendo, que o Botafogo praticamente, ele mesmo se acabou indo para o rebaixamento, né? Isso aí, às vezes, acontece. O time emocionalmente se perde com as atitudes que acabaram acontecendo também da direção, que acabou tomando decisões talvez um pouco precipitadas e todo esse problema acabou fazendo com que o Botafogo fosse muito assim, antes do campeonato terminar, o Botafogo já estava eliminado. Então, por que eu falo isso? Não, claro que tem que ser pelos pontos a eliminação, a gente sabe disso, mas quando um time acaba se perdendo durante a competição e perde assim, a noção das coisas, né, com todos os problemas, realmente a gente vai ver o jogo e acaba vendo que o time emocionalmente já está totalmente perdido, né? Então, acho que foi a maior, assim, foi esse o maior problema do Botafogo, né? Acabou com todo o problema de atraso salarial, e que às vezes acontece até em outros times também. Hoje a gente vê times como o Santos aí, um problema de atraso também, tem outros times com atraso de salário também, e o time consegue ainda, né, superar isso aí. Mas quando começam muitos problemas, né, de internos e desavenças entre jogadores e dirigentes, aí fica muito difícil de controlar, né? Então, eu acho que essa talvez seja talvez o ponto principal do Botafogo, retomar, né, a tranquilidade e voltar né, aquele oportunidade de poder trabalhar, de poder jogar, os jogadores jogarem, os dirigentes fazerem a parte. E eu acho que aí as coisas vão voltar ao normal. Tá legal, Mauro. Obrigado pela sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, no Cidade do Esporte. Sucesso. Alguma proposta aí para o Mauro Galvão? Olha, por enquanto não. Acabei de sair do Vasco, então vamos aguardar um pouquinho. Eu vou dar também uma descansada aí, ver se a gente está de volta aí. Valeu. Sucesso em 2015, Mauro. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tá aí, portanto, a participação do ex-zagueiro, né? Jogava fácil, Mauro Galvão, Internacional, Grêmio, Botafogo, Vasco da Gama. Realmente tinha um futebol refinado, o Mauro Galvão.